Olá, meus queridos e minhas queridas. Paz e bem. Patrícia Link falando aqui. Você está no canal Manual da Vida, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo todos os dias aqui. E hoje nós vamos ler Jó, capítulo 10, e vou trazer e compartilhar aqui uma reflexão também em conjunto desse capítulo dentro da psicologia, dentro do desenvolvimento pessoal. Pegue sua Bíblia, vamos à leitura. Jó, eu abomino minha vida. Capítulo 10. Minha alma está cansada da minha vida. Deixarei minha queixa sobre mim mesmo. Eu falarei na amargura de minha alma. Eu direi a Deus: não me condenes, mostra-me por que contendes comigo. É bom para ti que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem? Para que inquiras sobre minha iniquidade e busques o meu pecado? Tu sabes que eu não sou perverso e que não há ninguém que possa livrar da tua mão. Tuas mãos me fizeram e me deram forma. Ainda assim, tu me destróis. Lembra, eu te suplico, de que fizeste-me do barro e me farás voltar ao pó novamente? Tu não me derramaste como leite e me coalhaste como queijo? Tu me vestiste como pele e carne e me preencheste com ossos e tendões. Deste-me vida e favor, e tua visitação preservou o meu espírito. E essas coisas ocultaste no teu coração. Eu sei que isto está contigo. Se eu pecar, tu me marcas e não me absolverás de minha iniquidade. Se eu for perverso, ai de mim. E se eu for justo, ainda assim, eu não levantarei a minha cabeça. Estou cheio de confusão, portanto, vê tu a minha aflição, porque ela aumenta. Tu me caças como um leão feroz e novamente te mostras maravilhoso para comigo. Tu renovas tuas testemunhas contra mim e aumentas tua indignação contra mim. Tropas de revezamento e guerra estão contra mim. Por que então me trouxeste para fora do útero? Ah, se eu tivesse abandonado o espírito e olho nenhum tivesse me visto, eu teria sido como se nunca fora. Eu teria sido levado do útero para a sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa então e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo, antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. Uma terra de trevas com a própria escuridão e da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. E esse foi o capítulo 10 de Jó, que Jó abomina a sua vida. E nesse capítulo nós podemos, pensar sobre as nossas dificuldades que passamos nas nossas vidas. Desculpa, desculpa, tá muito seco e muito calor. Dentro do desenvolvimento pessoal,
Eu também não ajudo, né, tomando café. Dentro do desenvolvimento pessoal, nós podemos perceber que as dificuldades que a gente passa na nossa vida, elas são catalisadores, né? Elas vão nos impulsionar. Muitos podem permanecer muito tempo dentro do mesmo sofrimento causado por um evento, um único evento ou vários eventos. E existem pessoas que reagem mais rápido, né? Mas isso não importa, né? O importante é que todo sofrimento precisa ser olhado, validado, cuidado, para que ele não se torne, em algum momento, doença, né? Doença psíquica. Nenhum tipo de sofrimento pode ser comparado, tá? Uma pessoa muito rica, por exemplo, que bateu sua Ferrari, e ficou triste e está em sofrimento por isso, ou uma outra pessoa que também está em sofrimento, de diferentes classes sociais, enfim, não importa, perdeu um filho, né? Não importa o sofrimento, todo sofrimento precisa ser validado, né? Não existe sofrimento maior ou menor. O sofrimento ele não tem classificação. Ele precisa ser acolhido, né? E não importa o tamanho dele, sempre precisa ser olhado. E dentro das situações que causam sofrimento, é importante que se acolha, né? Lembrando que o sofrimento ele é o ponto de partida para iniciar terapia. Por exemplo, eu quero fazer a análise, a autoanálise, né, junto com a psicóloga, mas não estou em sofrimento. Então, é um pouco mais complicado, mas pode acontecer de se iniciar um processo de análise. É difícil as pessoas não carregarem algum trauma, né? É difícil. Precisa ter passado por uma família muito bem resolvida e ter uma história muito bem resolvida, né? E o que é raro nos dias de hoje. Então, no caminho, na jornada do autoconhecimento, né? Nós podemos perceber esses eventos que nos causam sofrimento, como está sendo trazido muito no livro de Jó, o quanto Jó está sofrendo. As dores, elas nos ensinam, sempre nos trazem um ensinamento. Esse ensinamento, ele vai nos moldar e nos colocar num próximo nível. Podemos dizer assim, até como na física quântica, vai nos dar um salto quântico, vai nos trazer uma elevação da nossa consciência. Nós não vamos mais pensar da mesma maneira depois de passar por um sofrimento. E principalmente por passar também por análise, por terapia. Quando eu consigo expandir o meu ser, a minha consciência, eu não volto a ser o que eu era antes. Não tem como voltar ao estado anterior de consciência depois que você subiu de nível. Então isso é ótimo, né? E os sofrimentos, eles nos mostram sempre algo que precisamos curar dentro de nós. As situações, as relações, elas trazem muitas vezes apontamentos para o outro. Porque fulano fez isso na relação, ciclano fez isso, faltou aquilo durante a relação. A maioria das relações, né? Até profissional. Sempre vem a queixa, o apontamento para fora. Mas, na verdade, esse é o start inicial, né, terapêutico. A gente, sim, olha para o que aconteceu fora, mas fora é uma parte do que existe dentro, né?
o que se reflete no fora, no evento que machucou, que trouxe sofrimento, às vezes trouxe trauma, o que se reflete no macrocosmo fora, é o que se reflete e que está acontecendo dentro de mim, no microcosmo, né? Então, tudo que eu consigo trabalhar dentro de mim, transcender, elevar a consciência, pensar diferente, da maneira mais equilibrada possível, me afastando cada vez mais das crenças limitantes, vai me fazer acessar níveis e experiências de consciência mais elevada. E isso significa também que quanto mais elevada a consciência, mais equilíbrio, mais saúde mental e mais consciência amorosa, ou mais perto da neutralidade ou do amor eu vou estar pensando e agindo e atraindo isso na minha vida, nos eventos da minha vida. Então, é assim que funciona o dia a dia, os eventos, de uma maneira vista de cima, né? Como se fosse uma maquete de um arquiteto, de um engenheiro. É como que todo esse jogo da vida, das crenças, dos eventos, dos sofrimentos acontecem. É importante a gente sempre lembrar, por exemplo, que na terapia, né, eu vou compartilhar aqui fatos que eu percebo, né, nos atendimentos e também na minha caminhada também, como analisando, né, com a minha psicóloga, né? Todo psicólogo também precisa estar em terapia, que é uma das tríades, né, fazendo parênteses, das tríades de ser analista, né? A gente precisa estar em supervisão, análise e constantemente estudando. É importante a gente pensar que tudo o que se manifesta fora e que me causou estranhamento, desconforto, é algo que a gente chama na psicologia de sintoma. Então, isso está me causando um desconforto, ou até um desconforto no outro. Isso está causando um sintoma, e todo sintoma precisa ser olhado, né? Nós precisamos analisar da onde vem isso, porque muitas vezes esses sintomas são neuroses. Toda vez que se instala uma neurose, traduzindo do psicologias para o português, neurose é um adoecimento da nossa mente. Então a mente ela fica como se fosse uma gotinha de água caindo o dia inteiro, todos os dias, de dia, de noite, e às vezes essa gotinha ela vai ser um pouquinho mais forte. O que significa isso? A nossa mente ela funciona como uma represa que constantemente está saindo água. E a neurose, ela é esse adoecimento que a água não está fluindo direito. E às vezes ela dá uma parada e às vezes ela sai com mais agressividade. E a agressividade, né, do nosso inconsciente, daquilo que ainda não está consciente no nosso comportamento diante da neurose que se instalou, né, desse adoecimento psíquico, significa que você precisa tratar isso em terapia, né, com um terapeuta, ver da onde surgiu o trauma, porque se instalou. Geralmente isso acontece no período da infância, né, mas pode acontecer em outros momentos. E isso precisa ser trabalhado a ponto de ir acalmando esse sistema, né? Para que não aconteça essas descargas, né, psíquicas que fazem mal, tanto para si como para o próprio corpo, como nas relações, né? E a neurose, ela acaba não só prejudicando o nosso sistema, o nosso jeito de viver, mas pode sim causar, tirar a paz das outras pessoas, né? Porque é como se fosse uma goteirinha, né? Uma goteirinha de água que fica pingando ali. O que é essa goteirinha? É aquele pensamento repetitivo que insiste em você dar vazão a falar, falar, falar.
Se você sente a necessidade e percebe o pensamento repetitivo no mesmo assunto, com crenças do mesmo contexto sempre, crenças do mesmo jeito, desse mesmo contexto, então tu pode perceber que existe sim um adoecimento psíquico nesse sentido. E aí precisa de tratamento. Por que que a neurose acontece? A neurose acontece justamente pelo pensamento rígido, né? Por um padrão rígido. Por isso que quanto mais a gente aprender ao longo da vida, com leituras, com cursos, com terapia, com autoconhecimento, a ser o mais light possível, a ir se adaptando às situações, a não ser tanto assim 8 ou 80, né, tão radical. Nossa, eu já fui muito assim. E a terapia, ela nos auxilia a relaxar o nosso sistema, a não ser tão ferro e fogo, a conseguir ir mediando as situações para que você chegue no caminho do meio, no caminho do equilíbrio, né? Tentar ser mais maleável com as situações, né? Se não deu desse jeito, de repente um outro jeitinho, ou não precisa ser exatamente do jeito que eu pensei, né? Abrir mão, às vezes, né, desse controle de querer sempre estar certo ou ser exatamente do jeito que eu imaginei e pensei, né? Isso é uma trajetória. Existem personalidades e personalidades e temperamentos, e tudo isso pode ser trabalhado com muita leveza e também é um trabalho de formiguinha, né? Mas que ao longo de sessões vai dando muita diferença. Bom, eu te espero no próximo capítulo e na nossa próxima reflexão juntos, compartilhando aqui com vocês o caminho de desenvolvimento pessoal e espiritual. Eu te espero no próximo capítulo. Até mais!